a autora Débora Elias conceitua o que é uma pessoa com deficiência intelectual leve, trazendo a trajetória histórica dessas pessoas na sociedade. Vamos ver algumas situações em que as pessoas com deficiência eram tratadas desde o começo da história. Na antiguidade, as pessoas com deficiência eram totalmente excluídas pela sociedade, pois fugiam dos padrões de beleza e forças cultuados na época, restando-lhes esperar pela morte. Quando na sociedade a composição era nobreza ou pelo povo, esse deveria servir à nobreza para produzir ou então guerrilhar, não sobrando espaço nem função para os deficientes, podendo inclusive serem exterminados sem o menor rubor ético. Com a mensagem cristã, as pessoas com deficiência passaram a ser vistas como possuidoras de alma e, portanto, não poderiam ser assassinadas, mas ainda eram vistas como passíveis de piedade e misericórdia. Na Idade Média, eram tidas como possuidoras de forças demoníacas. Todos esses cenários conduziam a um tratamento de desprezo entre essas pessoas. No século XV, foi introduzidos os conceitos de loucura e idiotia, apontando a pessoa com deficiência como um doente, por isso precisavam de tratamento médico. No século XVII e XVIII, as pessoas com deficiência eram vistas como incapazes e perigosas, sendo confinadas em asilos ou hospícios. No século XX, o conceito médico de deficiência assume-se como um conjunto de sintomas presentes. Passa-se também a utilizar a psicometria com testes de QI, que depois, segundo a autora, mostra-se frágil do ponto de vista ideológico e ineficaz sob a ótica educacional, o que também não contribui significativamente para a melhoria das condições de vida do deficiente. Há destaque, no século XX, para o trabalho de Montessori, apontando para o potencial criativo, inclusive da criança com deficiência, sendo necessária a intervenção pedagógica. Quanto à terminologia médica, a pesquisadora define o que é pessoa com deficiência intelectual leve, apontando até mesmo o CID, que o caracteriza, e que se enquadram esses indivíduos, fazendo uma descrição pelo modelo médico. Ela critica a falta de ações voltadas para as pessoas que não possuem esse laudo, pois na composição médica vigente são desconsiderados os fatores sociais, culturais e pedagógicos envolvidos no processo de aprendizagem, restringindo-se a anomalias orgânicas dos alunos. Para tal, a autora descreve o papel de uma educação como sendo motivadora da aprendizagem das pessoas com deficiência. Vamos ver um exemplo de Ricardo Oliveira, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas. Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, tenho 21 anos e ganhei pela quarta vez medalha de ouro na Albimep. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu venho de um sítio isolado na zona rural de Vargem Alegre e só tive a oportunidade de estudar aos 17 anos. Entrei direto na quinta série e lá eu pude participar pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. Nesse primeiro ano, eu conquistei a minha primeira medalha. Pensava que isso seria impossível para mim. Mas hoje estou aqui como prova disso. Estou aqui com a minha quarta medalha na mão. Quando era preciso fazer a prova da Olimpíada de Matemática,
Eu era levado por meu pai em um carrinho de mão, carrinho de obra, como muita gente conhece também. Meu pai tá... A autora fez uma vasta pesquisa bibliográfica, utilizando muitos autores, o que embasou a descrição em sua pesquisa da aprendizagem dos pesquisados, enfatizando: as pessoas com deficiência possuem um ritmo de aprendizagem mais lento do que as pessoas que não possuem deficiência. Entretanto, ela destaca que é importante compreender que as pessoas com deficiência intelectual possuem a mesma estrutura cognitiva das pessoas ditas normais. Em muitos casos, observa-se que a idade mental tem maior relevância do que a idade cronológica. A autora também se apoia em uma pesquisa de campo realizada em 3 escolas públicas no estado do Rio de Janeiro, no período de 2006 a 2010, feitas por Flesch e Glatt, publicados em 2011. Ficou evidente nos relatos das educadoras o quanto a concepção de deficiência intelectual ainda é impregnada pelo modelo médico, em uma visão estática das possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento desses sujeitos. O diagnóstico clínico continua sendo usado como referência para as práticas educacionais, apesar das diretrizes normativas oficiais pregarem a avaliação educacional. Práticas pedagógicas e as atividades acadêmicas em classes regulares não sofrem qualquer transformação ou adaptação para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência intelectual. Os professores continuam seguindo a proposta didática tradicional sem levar em consideração a diversidade da turma. A intensidade dos variados apoios familiar, escolar e social varia entre as pessoas, situação de estágios da vida, pois nem todas as pessoas com deficiência mental apresentam o mesmo nível de desenvolvimento, nem se comportam da mesma maneira ou mesmo apresentam as mesmas necessidades educacionais. Concluindo, as dificuldades e os fracassos, várias vezes vivenciados pelas pessoas com deficiência intelectual leve em situações de aprendizagem e resolução de problemas, causam impactos sobre as suas atitudes e sobre sua vida, fato que favorece muitas vezes comportamentos de falta de interesse, hesitação, sugestionamento e falta de confiança. Observa-se que a memória e a atenção também são comprometidos por essas pessoas. Esses pontos são necessários a serem considerados em um ambiente propício à aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual leve, buscando práticas de ensino adequadas. A partir desse ponto, a autora inicia uma construção que encaminha para o 2º capítulo, fazendo um gancho com a pessoa com deficiência intelectual leve e o mercado de trabalho que absorve essas pessoas. A aprendizagem não é algo mecânico, deve ter raízes nas vivências das pessoas com essas características. Assim, para elas aprenderem a trabalhar, é necessário que tenham oportunidade de vivenciar os desafios do trabalho na própria prática. Incluir a pessoa com deficiência intelectual leve no mercado de trabalho é ainda um desafio, mas que deve ser de interesse não só da pessoa, mas do mercado de trabalho. São necessários novos posicionamentos e procedimentos baseados em concepções e práticas que instiguem a mudança de atitude, constituindo um motivo para que as empresas se modernizem, atendendo às exigências de uma sociedade que não admita preconceito, discriminação, barreiras sociais, culturais, políticas. O percurso histórico legal
da construção dos instrumentos normativos, destaca-se que, em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, defendendo o direito inerente dessas pessoas ao respeito e à sua dignidade e o de ter suas necessidades levadas em consideração em todos os estágios do planejamento socioeconômico. Nos anos em que se seguiram, foram elaboradas várias diretrizes e recomendações com o intuito de garantir à pessoa com deficiência o mesmo tratamento dispensado a outros cidadãos. Também foram fundadas organizações e entidades de pessoas com deficiência que passaram a ter voz ativa e não apenas representadas por profissionais. No campo do trabalho, a legislação avançou a partir da Convenção 159 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que estabeleceu definições mais precisas sobre a deficiência nesse âmbito. Entretanto, a autora Cita Oliveira com o seguinte pensamento, que as ações ainda é tímido em relação ao impacto da legislação, principalmente nas questões de políticas de cotas sobre partes consideráveis das empresas nacionais. A garantia de acesso ao trabalho para as pessoas com deficiência é prevista tanto na legislação internacional como na brasileira. No Brasil, as cotas de vagas para as pessoas foi definida na Lei 8.213 de 1991. Porém, só passou a ter eficácia no final de 1999, quando foi publicado o Decreto número 3.298. Esse decreto determina que as empresas com mais de 100 empregados contratem pessoas com deficiência segundo as cotas.